vendendo seus produtos, ou então tendo que vender mais barato. Mas aí isso já acarreta a questão da fome, né? Isso. E tem a parte no artigo também que falaram que eles jogam fora. Acho que pela questão de não querer, alguns, né, devem não querer vender mais barato, acaba preferindo jogar fora mesmo. Ele diz também que mais de 3 semanas são suficientes para mudar o hábito alimentar. E se deixarmos de comer frutas, verduras e legumes nesse período, será mais difícil recuperar após a pandemia. Como é? Não entendi, a Ilana. Repete aí, por favor, meu bem. A Ilana? Tá escutando, Pro? Não. Ele diz que mais de 3 semanas são suficientes para a gente mudar o hábito alimentar. E se deixarmos de comer frutas, verduras e legumes, certamente será mais difícil a gente recuperar esse hábito após a pandemia. Isso, verdade. Verdade. Na verdade, ele faz um apanhado geral, né? Em termos de economia, em termos de saúde pública, em várias questões. Então, a relação da produção de alimentos, do processo e do cuidado com o alimento, não só influi na questão da segurança do alimento, mas uma questão na segurança alimentar. Isso eu trouxe só porque são duas coisas que estão relacionadas, né? Então, hoje a gente tem um problema da pandemia que traz toda essa questão de segurança do alimento, que é o micro-organismo em si, no alimento, e a questão do próprio desperdício, da falta de disponibilidade de alimentos, né? Ou de alimentos que não chegam a determinadas populações. Então, isso gera a segurança alimentar, né? Então, ele aborda fatores interessantes aí, tanto de um como de outro, né? É isso, eu trouxe só para vocês ficarem um pouquinho por dentro aí dessa questão de segurança alimentar e segurança dos alimentos, só para a gente reforçar, lembrando que, em termos de micro-organismos, uma coisa vai influenciar na outra. Uma coisa vai impactar na outra, né? Não são coisas separadas. Então, bora lá. Então, olha só, meu povo, vamos falar hoje. Semana passada a gente falou de micro-organismos contaminantes, né? Quais foram os meios da contaminação dos micro-organismos. Então, nós temos micro-organismos que podem vir do solo, que podem vir da água, micro-organismos que vêm do solo e da água, micro-organismos que vêm do ar, micro-organismo que vêm das plantas, micro-organismos que vêm dos utensílios. São várias fontes de contaminações. Todo mundo está aqui comigo? Todo mundo tá ouvindo? Sim, Pronto. Então, são várias fontes de contaminações, em qualquer cadeia, em qualquer etapa da cadeia de produção, certo? E existe... Aí a gente pode se perguntar assim, chegou o micro-organismo, contaminou o alimento. Ele necessariamente vai ficar contaminado? Aquele micro-organismo vai conseguir se desenvolver ali? Depende. Depende de quê? De vários fatores. Dentre esses fatores, a gente reúne, com base nesses fatores, a gente reúne eles em dois grandes grupos. Um dos grupos são os fatores intrínsecos, que são inerentes ao alimento, os fatores internos ao alimento. E um dos fatores mais importantes que a gente vai falar hoje é a atividade de água, né? E os fatores extrínsecos, que a gente também vai falar, certo? Mas o que leva ao crescimento aí microbiano são esses fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, quando eu falo em intrínseco, que é o que está dentro do alimento, a gente está falando de composição. E a atividade de água, ou a água, é um dos
fatores que mais favorecem o crescimento microbiano. Ah, mas a água não é alimento, né? Não tem nutriente. Ela é considerada alimento, na verdade. Né? Por que ela é considerada alimento? Porque a gente sabe que o quê? A água faz o quê? Por que ela é considerada alimento, meu povo? A água. Pergunta de prova. Repete a pergunta, por favor, Pro. Por que a água é considerada alimento? Porque ela possui todas as vitaminas, vitaminas não, todos os Porque minerais. porque ela está presente na maioria das frutas, nos alimentos. Mas por que a gente fala que a água é considerada um alimento? Porque ela está presente. Porque ela está presente nas frutas. Qual a função dela na nossa vida? Isso aí, vocês sabem. Um, dois, três. Quem vai responder? Deixa eu ver aqui. Vou escolher, porque vocês Porque vão ela é um falar. solvente natural, não tem. Mas por que ela é considerada alimento? Aí são características. Porque atua na absorção dos nutrientes. Não necessariamente apenas, também, mas a gente fala de uma forma geral, né? Por que a água ela é considerada alimento? Por que a Anvisa regulamenta ela como alimento? Porque a nível celular, Pensado para. isso acontece na presença dela. Então, o alimento, os nutrientes, ele tem uma função Pensado para nossa sobrevivência. Ele tem uma função orgânica. A proteína tem uma função orgânica. A vitamina tem uma função orgânica. O carboidrato tem uma função orgânica. E a água tem uma função orgânica. Se tem uma função orgânica, tem que ser considerado alimento. Por que eu não posso considerar corante sintético? Porque ele não tem função alguma. Por que eu não posso considerar um aroma que adiciona? Porque ele não tem função alguma no meu organismo. Minhas células não precisam daquilo ali para sobreviver, para se manter, para multiplicar, para se crescer. Entende? Alimento ele tem uma função. Segundo o conceito bioquímico, é considerado alimento um produto que possui substâncias com a função de formar, desenvolver e nutrir. E a água, ela tem essa função. Ela não é nutriente. Ela não é nutriente. Certo? Nutriente, a gente está falando de vitamina, carboidrato. A água não é nutriente. A água é uma substância que tem a função de favorecer o metabolismo celular. Sem a água, não funciona. A gente pode ter todos os nutrientes, mas sem a água, não funciona. E é por isso que a média de uma pessoa se considerar viva, no caso, né? O tempo médio de uma pessoa se manter vivo sem água é de 2 dias, a média, né? Sem alimento, até 8 dias, uma pessoa pode ficar sem se alimentar até 8 dias. Não é isso? Então, ela tem uma função importantíssima. E no metabolismo microbiano não é diferente. Então, o crescimento microbiano necessita especificamente da presença de água, tá? E é uma água que tem que estar disponível no alimento, ou seja, uma água que ele consegue usar para o seu próprio crescimento. Porque no alimento a gente tem diferentes tipos de água, certo? Mas o que é importante a nível de micro-organismos é a água livre, ou que a gente chama água disponível, ou que a gente chama atividade de água. Deu para entender isso? Deu para entender, Matheus, Ana, Rosana? Bom,
Então, a atividade de água, que ela é representada por A maiúsculo e A minúsculo, é um índice da disponibilidade de água para utilização em reações químicas e crescimento microbiano. Então, vocês vão ver muito aí nos livros, né? Né? Azão, azinho, atividade de água. Isso está relacionado, essa expressão indica a quantidade de água necessária para o crescimento microbiano. Como é que a gente sabe a quantidade de água, a atividade de água de um alimento? Quando a gente mede a pressão de vapor da água do alimento. E aí isso é medido a partir do momento que a gente submete essa água ao processo de evaporação. E aí você mede a pressão que ela exerce. Aí você sabe quanto de água disponível tem naquele alimento. E aí, com base nesse dado, a gente consegue saber a quantidade de água que cada alimento possui, ou cada grupo de alimento possui. Certo? E aí, com base nisso, a gente consegue entender qual é a necessidade a nível de atividade de água de um determinado grupo microbiano. Então, por exemplo, fungos e leveduras são micro-organismos que exigem uma atividade de água inferior às bactérias. A quantidade de água que eles precisam é bem menor do que as bactérias, é em torno de 88%. Bactéria é acima de 90% de água, tá? E aí a gente precisa entender que cada alimento tem uma atividade de água disponível. Diga, Lara, pode falar. Pode falar. Lara? Oi, Pro. Eu não falei nada, não. Tinha lá, sim, Pro. Aí eu achei que você estava querendo perguntar. Foi não? Não. Estão entendendo isso aí? Deu para entender isso aí, essa questão da atividade de água? Cléa, Lara, Beatriz, Cindy, Rosana, Matheus. O que seria atividade de água? Então, a atividade de água é a água disponível, a água que o micro-organismo vai usar para o seu metabolismo. E cada alimento possui uma atividade de água, ok? Entrou uma aluna nova aqui, a Aline. Oi, Aline, tudo bom? Gente, sinaliza a Aline aí no grupo do WhatsApp. Você tem que ver lá a disciplina, porque não está no portal com a coordenação, viu, Aline? Aí você sinaliza lá. Veja aí com as meninas, para elas inserir a Aline no grupo do WhatsApp, que aí ela vai ter acesso ao link toda semana, tá bom? Ok. Bom, então, gente, olha só. Tá certo, Aline. Você já é aluna da FAM ou você é de outra instituição? Pro, eu vim da Estácio. Eu não sei se a senhora lembra de mim. Eu vim da Estácio e fui para a FAM. Aí minha grade ficou toda atrapalhada. Até hoje está assim, eu já estou terminando, mas até hoje está muito atrapalhada minha grade. Eu não te reconheci lá. Ô, Pro, era eu, a Aline, que estava lá na FAM, quando a professora... Cortou. Eu não te reconheci na foto do WhatsApp, não, Aline. A Dora que está na FAM também. É isso. Não, Aline. Eu mudei, Pro. É porque eu mudei, Pro. Tá bom, a Pro Monique. E aí a gente... Mas enfim, eu acho. Eu só tenho o mesmo. Viu? Eu já falei com a Pro, com a coordenadora, e aí eles estão tentando ajeitar. Até agora não consertou, não. Entendi. Veja aí com o pessoal.
no Certo. grupo do... Tá bom. Gente, então olha só. A atividade de água tem um áudio ligado aí, só para o que está dando microfonia. Então, a atividade de água, que é um dos fatores intrínsecos importantes, o que que acontece? Ele vai, dependendo da quantidade de água ali presente, um grupo vai ser mais beneficiado do que outro. É o exemplo que eu dei. Fungos e leveduras tendem à necessidade de uma quantidade de água inferior a bactérias, ok? Quando a gente faz adição de solutos, tipo sais, açúcares e qualquer outra substância, o que que a gente faz? A gente diminui um pouco essa atividade de água, né? Aí a gente tem um exemplo, bem redundante. É um exemplo, por exemplo, de quando a gente pega algum vegetal e bota sal nele. O que que vocês percebem que acontece naquele alimento? Quem pode me dizer? Murcha, ocorre a desidratação, né? Ele desidrata, perde água. Vai ocorrer uma perda de água. Aí quando vai ser se você for falar, você abre. Então, olha só, quando você adiciona esse sal ali, ocorre uma desidratação. O que está acontecendo? A atividade de água, ou seja, a água disponível, está saindo do alimento. Aí, qual vai ser o benefício para o alimento? Vai ser que alguns grupos microbianos não vão se desenvolver mais naquele alimento. Por quê? Porque você diminuiu a quantidade de água ou atividade de água daquele grupo específico, daquele micro-organismo específico. Então, por exemplo, se eu tenho uma batata inglesa, que vamos supor que ela tenha 80% de atividade de água. Eu vou lá e boto sal. Daqui a meia hora eu vejo que está saindo toda aquela água, e daqui a 1 hora, 2 horas, depois eu vi que ela está já ficando meia enrijecida, já estava bem sequinha. Aquele produto, nessa condição, vai ter o mesmo processo de vida útil, igual aquela batata que eu cortei no início? Pode falar. Repete, por favor. A batata que eu botei sal agora, depois de 2 horas, ela vai ter o mesmo tempo de validade, o mesmo vida útil, igual a batata que eu acabei de cortar? Não. Não. Porque ocorreu uma desidratação. A desidratação nada mais é do que a saída da água, a água disponível do alimento. Então, se eu tirei parte da água, significa dizer que eu estendo a vida útil do alimento. Por quê, minha gente? Porque eu diminuo a possibilidade de um determinado grupo microbiano crescer. Entendem? Ou seja, naquele alimento fresco, com água natural, se eu deixasse ele exposto, vamos dizer que fungos e leveduras iam se desenvolver ali, bactérias iam se desenvolver ali. Por quê? Porque tem a quantidade de água ideal para esse grupo. Quando eu adiciono algum soluto que favoreça uma retirada, uma reduzida dessa atividade de água, aquele grupo tem mais dificuldade de se desenvolver. Ok? Então, a gente precisa entender por que a atividade de água e por que ela entra como um fator intrínseco importante é fundamental para eu conservar o alimento, ou seja, produzir ele de forma segura, certo? Aí percebam que isso aqui já está relacionando ali um pouco com a tecnologia, né? Isso aqui já são formas de tecnologia. Só que a explicação de por que eu consigo conservar é com base no crescimento microbiano. Deu para entender? Então, a água, a atividade de água, ela vai ser um fator que vai minimizar ou acelerar o crescimento de micro-organismos, certo? Então, uma solução salina, por exemplo, de NaCl a 22%, tem uma atividade de água de 0,86, que aí a gente pode contabilizar como 86%. Enquanto que uma solução saturada é quando tem 50%, na verdade é 1 para 1, 100%, a atividade de água já é menor. Então, perceba que
Quando eu diminuo a atividade de água, eu evito o crescimento de alguns micro-organismos porque eu tiro a quantidade de água específica para um determinado grupo. Amém? Amém, Hugo? Estão entendendo isso aí, gente? Então, a atividade de água, eu preciso entender a explicação de microbiológica. Por que a atividade de água é importante a nível microbiano? Porque ela favorece o metabolismo dos micro-organismos. Quando eu interfiro na quantidade de água, eu diminuo a probabilidade de um determinado grupo se desenvolver. E perceba que eu estou falando que eu diminuo a probabilidade de um determinado grupo. Isso significa dizer que não são todos os grupos, certo? Então, aqui a gente tem, como é que eu consigo fazer esse processo de redução de atividade de água para eu evitar que um determinado grupo de micro-organismo não se desenvolva? A adição de solutos, como eu falei, aí você tem a adição de sal, de açúcar, que aí já entra na tecnologia isso aqui, tá? Mas foca aqui na questão do micro-organismo, tá bom? Quando eu faço a remoção pelo processo de desidratação ou congelamento, quando eu boto para secar no sol, no forno, quando eu boto no congelamento, querendo ou não, porque quando congela, o congelamento vai formar cristais de gelo de parte da água, aí quando eu descongelo, essa água que foi congelada vai sair, esses cristais de gelo vão ser quebrados e ela vai sair do alimento. Então, querendo ou não, eu removo ali pelo descongelamento, né? E aqui, a gente tem os grupos microbianos e a média da sua quantidade de água específica, metabolicamente, tá? Então, nós temos aqui, leveduras osmofílicas, que são aquelas que crescem em altas concentrações de açúcares. Por exemplo, os doces, rapadura, açúcar mesmo, tá? O alimento tem, o micro-organismo cresce em uma atividade em torno de 61%. Certo, Lara? Certo. Então, o valor mínimo de atividade de água para esse micro-organismo é 0,61%. Então, por exemplo, em alimentos muito açucarados, você ainda vai ter água. E é por isso que naquele alimento ali, que a gente acha que não cresce micro-organismo, cresce micro-organismo, porque tem um fator que favorece, tem o fator água. É baixo? É 61%, mas é o suficiente para esse tipo de micro-organismo se desenvolver, no caso, levedura aqui. Aí você tem fungos xerofílicos, que é a mesma coisa, bactérias halofílicas, aquelas que crescem em altas concentrações de sais. Então, por exemplo, o bacalhau. O bacalhau é um alimento altamente salgado. Aí você me pergunta, mas ali tem micro-organismo? Tem. Qual tipo? Os halofílicos. Por quê? Porque a quantidade de água que tem naquele alimento ali beira a 75%, que é o ideal para eles se desenvolverem. Então, percebam que mesmo adicionando muito sal, vai ter sempre um grupo que vai crescer. Aqui nesse bacalhau salgado não vai crescer aqueles micro-organismos patógenos que cresceriam se o bacalhau tivesse fresco. Por quê? Porque para micro-organismos patógenos, a quantidade de água para ele se desenvolver é superior a 0,75 ou 75 graus, 75%. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo isso? Amém? Amém, Aline, Lara, Iana, Matheus, cadê Matheus? João. Então, percebam que para cada micro-organismo existe uma atividade de água mínima. E aqui é mínima, viu, gente? Mínima. Então, é só para mostrar para vocês que mesmo alimentos muito secos vão ter micro-organismos que vão crescer. Porque, às vezes, existe uma quantidade de água que ele consegue se desenvolver. Certo? Então, aqui, nós temos aqui uma categoria, né? Então, nós temos atividade de água baixa, que é quando você tem menor que 60%, aí a gente caracteriza o alimento.
a nível microbiológico como estáveis. Os micro-organismos estão estáveis naquele alimento. Isso significa dizer o quê? Para que eles estão mortos? Não. Às vezes tem micro-organismo vivo ali, mas ela está em estágio de latência. Como é o estágio de latência? Está ali quietinha, bonitinha. Não está se multiplicando. Ela não está se multiplicando. Porque você tirou tanto água daquele alimento que aquela célula ali, ela está com dificuldade de se desenvolver. Porque ela é acostumada a se desenvolver, a se multiplicar com atividade de água maior, né? Então, quando você tem um alimento microbiologicamente estável, é quando essa atividade de água, ela está aí em torno de 60%, né? Abaixo de 60%, que inclusive alguns pesquisadores falam que é mais difícil realmente de desenvolver micro-organismos. No caso desses micro-organismos se desenvolverem, é mais fácil eles morrerem ao longo do tempo, né? É mais difícil eles se adaptarem a essa condição. E aí a gente tem especificamente os alimentos secos, duros, os que vão ser reidratados para ser consumidos. Por exemplo, cereais de um modo geral. Arroz, feijão, soja, milho. Esses são alimentos que, microbiologicamente, quando eles chegam na nossa casa, eles chegam microbiologicamente estáveis. Porque o método de produção deles reduziu a quantidade de água suficiente para deixar o metabolismo em latência. Ok. Tudo ok, Lara? Tudo ok, meu povo aí? Pronto. Aí, no caso, a senhora falou que, no caso, arroz, cereal, eles chegam microbiologicamente estáveis. Então, no caso, quando a gente hidrata e não armazena de forma correta, que esses micro-organismos voltam a se desenvolver, não é isso? Pense no alimento que vem do mercado, ele seco, o arroz seco. Quando você reidrata, aí já foi. Já foi. Quando você reidrata, que é o processo de demolho, já foi. Você aumentou a atividade de água. Então, você tem que dar uma condição de armazenamento ou refrigeração, por exemplo, quando as pessoas vão fazer, né? Não sei se vocês já fizeram aquela... Eu faço muito aqui, o processo de demolho para ativação de enzimas, né? Enzimas digestivas, para retirar substâncias antimicrobianas do alimento, que é quando você deixa o alimento por mais ou menos 8 horas até germinar. Vocês já fizeram isso? Não, Pro. Por exemplo, vocês podem pegar o feijão de vocês, eu faço muito com feijão, com os grãos de um modo geral, feijão, lentilha, ervilha, que eu uso muito, grão de bico. Aí eu deixo, boto água, ali ele está seco, ali ele está, eu abri o pacotinho, ele está microbiologicamente estável. É um alimento que está dentro dessa faixa aqui, ó, de baixa atividade de água. Os micro-organismos estão estáveis, o metabolismo ali. Se tiver algum micro-organismo, eles estão estáveis, ok? Aí o que acontece? Quando eu boto eles dentro da água, eu quero que eles germinem. Esse processo de germinação é ótimo, porque você aumenta a disponibilidade dos nutrientes, você reduz aquelas substâncias que dão flatulências, que são as substâncias antimicrobianas, né? Você aumenta a ativação das enzimas digestivas, né? Então, nutricionalmente, funcionalmente, é muito bom. Aí, o que eu faço? Eu deixo, que é o processo de germinação, deixo na água durante, no mínimo, depende do vegetal, no mínimo 12 horas. Porque 12 horas, geralmente, é quando ele começa a germinar, que é quando começa a apontar como se ele fosse nascer de novo. Vocês sabem como é que eu tô falando, né? Começa a apresentar aquelas coisinhas que saem de dentro, né? Tá ativando o germe, o germe, né? Tá começando a sair, pronto. Tem cereal que fica até 12 horas para acontecer isso. Tem cereal que com 8 horas ele já começa a germinar. Eu vou deixar na temperatura ambiente? Não. Porque se eu deixo na temperatura ambiente, como está lentamente sendo hidratado o produto, eu aumento a possibilidade de crescimento microbiano. Porque eu estou aumentando a atividade de água do alimento, ou seja,
Eu estou favorecendo o crescimento de micro-organismos que poderiam estar naquele produto, né? E também, se eu deixar na temperatura ambiente, eu ainda tenho o fator temperatura, que pode acelerar o crescimento desses micro-organismos. E aí, quando eu for cozinhar, eu não vou ter um produto produzido de forma segura, né? Lembra que o fogo não mata tudo, né? E se eu tiver um ambiente sujo, piorou, né? E se esse alimento tiver um micro-organismo estável ali, mas que seja resistente a altas temperaturas, não deu certo, né? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu coloco uma temperatura de refrigeração, deixo na geladeira durante 12 horas para favorecer esse processo de reidratação, né, de ativação de enzimas de forma segura. Aí, nesse caso, o alimento deixou de ser microbiologicamente estável. Deu para entender? Deu sim, Pro, obrigada. Aí nós temos outro grupo de alimentos que possuem atividade de água intermediária, que é quando você tem em torno de 60% a 85% de atividade de água no alimento. Esse alimento ele já é sujeito a deteriorizações, tanto fúngicas como por bactérias, halofílicas ou osmofílicas. Halofílicas são as que crescem com sal, né? Tipo carnes salgadas de um modo geral, né? Podem crescer. Né? O bacalhau não tem baixa atividade de água, ele não é um alimento microbiologicamente estável. A carne de charque não é um alimento microbiologicamente estável, ok? Tem uma quantidade de água superior a 60%. Se tem uma quantidade de água superior a 60%, você vai ter a probabilidade de se deteriorar mais rapidamente do que os que têm abaixo de 60%. Certo? Por isso que são alimentos mais susceptíveis ao crescimento de fungos na parte superficial, que é muito comum, e na parte tanto por fungos e tanto por bactérias, certo? E é por isso que na superfície de alguns doces você encontra, né, fungozinho por cima, na parte superficial dos vegetais, né, principalmente na casca. Ali é um ambiente que está em torno disso aqui. Tem uma atividade de água intermediária, certo? E nós temos aqueles alimentos que estão dentro do grupo de atividade de água elevada, que quando possui quantidade de água superior a 85%. Que aí, no caso, este grupo aqui é um grupo perigoso, porque são aqueles que têm um metabolismo muito rápido. No caso, muito rápido não, né? A quantidade de água, por ser muito grande, acelera o metabolismo deles. Então, bactérias que se desenvolvem, multiplicam, formam gerações em menos de 20 minutos. Então, o crescimento deles é muito mais rápido, né? Então, aqui está o grupo dos micro-organismos patógenos. Deu para entender, meu povo, isso aí? Pro. Diga. Aquele pote, o pote, né, em lata de ervilha, ele estaria, então, no grupo de elevado? O em conserva. Isso. O que vem com calda. Isso. Ele é um produto que tem atividade de água intermediária. Todos os que são conservados por imersão, seja ela calda, no caso doce ou salgada, você vai ter uma atividade de água intermediária. Ah, mas tem sal. Mas lembra que tem micro-organismos que vão crescer nessa alta concentração de sal. Ok? Mas por que conserva no mercado? Porque tem outros métodos de conservação que ajudam. Certo? Diga. Não, era só isso mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Mas é isso, gente. Essa pergunta de Lara é interessante, tá? Porque a gente sempre pensa que é por quem conserva, né? Mas ali é um alimento que tem uma atividade de água intermediária, certo? Mas por que ele está na temperatura ambiente? Porque é um processo de conservação que ele passa para que ele realmente fique
microbiologicamente estável. Só que o alimento em si, a ervilha em si, não tem baixa atividade de água. Ela tem uma alta atividade de água ali, imersa naquela calda. Só que você submete o produto a uma alta temperatura. E fora que todo o processo de elaboração, as etapas de processo, vão garantir também que esse produto tenha um controle de microbiano. A adição de sais, a adição de açúcares, a adição de algum conservante e o processo térmico vai garantir que esse produto fique no mercado em temperatura ambiente. Mas depois que eu abro ele, depois que eu exponho ele ao ambiente, todo o processo de deteriorização vai intensificar. É porque vocês precisam entender que na produção do alimento, na conservação, que é tecnologia de alimentos, que a gente vai falar, não é só um método que conserva. Tem vários métodos que, às vezes, devem ser usados para realmente garantir a seguridade daquele produto. A atividade de água é o único fator que favorece o crescimento microbiano? Não, existem vários. Como existem vários, você pode minimizar um e não tem como minimizar outro. Porque, às vezes, não tem como, né? Você não consegue minimizar todos ao mesmo tempo. E é por isso que tem produtos que precisam de 2, 3 métodos de conservação para se garantir aí no mercado. Até 7 ou 5,5. Aglana. Mas aí vocês vão entender um pouquinho isso mais lá na frente. Certo? Então, olha só. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a questão da isoterma de sorção, que é um gráfico que explica um pouco aí a questão das características sensoriais do produto com base na atividade de água, né? Então, textura de alimento, aqui eu botei só um fator, uma característica sensorial, que no caso é a textura. Textura de alimentos em função às regiões de umidade relativa em uma isoterma de sorção. Então, nós temos aqui, ó, baixa umidade, né? Isso aqui, gente, está relacionado com a umidade em que o alimento está exposto, no caso de armazenamento. Então, se eu pego um alimento e coloco ele na temperatura ambiente, num local aberto, eu vou ter uma umidade. Se eu coloco esse alimento numa vasilha fechada, eu tenho uma outra umidade. Se eu pego essa vasilha que está fechada e boto na geladeira, é outra umidade. Se eu boto dentro do armário, é outra umidade, é o ambiente, certo? Então, você vai ter uma baixa umidade. Diga. Quem está falando? A água mineral, a validade é para garrafa ou para água mesmo? Como assim? A água mineral tem data de validade. Eu queria saber, porque me falaram antes que era para garrafa. Você tem duas datas de validade. Você tem a data de validade da garrafa e da água. Porque ela não tem conservante. A garrafa, porque a garrafa tem que ser uma embalagem que evite o contato, a deteriorização do alimento, evite o contato desse produto água com o meio externo, para que ela não altere microbiologicamente, certo? Então, é preciso que a embalagem tenha uma garantia. Então, como a embalagem ela fica exposta e como ela é de plástico, é importante que ela tenha essa validade, porque depois da validade, ela perde a função de proteger a água. E a água mineral, ela não pode ter conservante. Certo? Então, tem que ser uma água que também tem que ter uma validade. Ah, entendi isso aí. Entendeu?
Bom, gente, então é o seguinte, você vai ter uma baixa umidade quando esse alimento ele estiver em um ambiente onde ele tende a perder umidade para o meio. Então, você vai diminuir a atividade de água dele. Então, por exemplo, vocês já perceberam muito que às vezes você coloca bolo na geladeira e ele começa a ressecar. Por que ele começa a ressecar? Quem pode me dizer? Quem pode? Vocês estão aí, gente? Oi, meu povo, estão aí? Ele perdeu algo por conta do ambiente, da geladeira? Não, quando você bota geralmente alguns produtos na geladeira, ele tende a ficar ressecado porque ele está perdendo a atividade de água para o meio. Ele está perdendo do bolo aí seria a manteiga, né? Por isso que ele resseca. Nesse caso, esse alimento, ele vai ter uma alteração física, uma alteração de textura, certo? Por isso que ele fica com aquele aspecto seco, duro. Então, perceba que o aumento ou a redução da atividade de água também vai impactar na questão do sensorial. Então, quando eu tenho um alimento que tende a perder umidade para o meio, ele tende a ficar ressecado, certo? Isso significa dizer, então, que eu estou conservando o alimento mesmo sem querer? Não necessariamente, né? Porque você, dependendo da forma de... Se ele está perdendo água para o meio, significa dizer que ele está exposto a uma umidade. E a gente tem que lembrar que o ambiente é um local que pode favorecer a contaminação. Então, ele jamais está sofrendo um processo de conservação natural, certo? Ele está perdendo a atividade de água, que microbiologicamente é bom para alguns grupos, só que não está perdendo de forma correta. Primeiro, porque vai interferir na questão sensorial, e segundo, que você está fazendo um processo de forma insegura. Outros micro-organismos vão aberto. Eu lembro disso. Eu acabei de perder. Aí tá na zona O próprio microfone ligado aí. Eu lembro disso. A mulher tá falando, André, ficou tão bastante. Eu acho que o André nem sabe como não sai, não, esperando bom. Silêncio. Anda, seu microfone tá ligado. Gente, não estou ouvindo. Vou com ela para Beatriz. Você tem como desligar o áudio? Gente, vocês entenderam isso? Ô, Pro, repete de novo, porque meu irmão entrou e me atrapalhou aqui. Aí eu não peguei a parte porque o bolo perde a umidade. Quando você coloca o bolo na geladeira, ele começa a ficar ressecado. O que está acontecendo? Ele está perdendo água no meio. Isso é bom ou ruim microbiologicamente? É ruim. Primeiro porque ele está exposto, não está fechado, e a gente tem que lembrar que o ambiente é um local de contaminação, mesmo sendo a geladeira de casa, principalmente se você não fizer uma boa higienização. Então, ali tem vários alimentos, tem várias embalagens que às vezes não está limpa. Então, querendo ou não, ele está recebendo outros micro-organismos, e é ruim também porque altera a questão da textura, certo? Ah, mas está perdendo atividade de água. Então, microbiologicamente, para os micro-organismos que estão ali presentes nele, é bom. Para aqueles micro-organismos que estão presentes nele, beleza. Você vai diminuir a probabilidade deles se multiplicarem. Só que você vai estar favorecendo o crescimento de outros, principalmente porque o ambiente em que ele está perdendo essa umidade é um ambiente sem controle, ele está exposto, certo? Então, é só para explicar para vocês que o alimento ele tende a perder umidade, atividade de água para o meio,
buscando um certo equilíbrio, né? Isso porque, às vezes, a umidade da geladeira, por exemplo, é uma umidade baixa. Então, se a umidade é baixa, o que é que ele vai fazer? Ele vai perder a umidade para tentar se equilibrar com a da geladeira. Então, quando isso acontece, muda a textura e interfere no crescimento microbiano, certo? A umidade intermediária, você já vai ter uma característica seco, firme e flexível, né? É intermediária aí, né? Então, esse alimento vai estar absorvendo umidade a um ponto dele mudar a textura dele, de duro para firme, tá? E vai estar mudando também a microbiota. Uma não vai crescer, mas outra vai começar a se desenvolver. E temos a umidade, a alta umidade, que é quando esse alimento ele tende a ganhar umidade. Ele vai ganhando umidade. Ah, perdão, viu, gente? Aqui a umidade intermediária é quando ele também vai ganhando. Então, aqui você tem quando ele perde, aqui ele vai ganhando do meio, ou seja, quando o meio tem muita atividade de água, a umidade está muito alta, aí ele vai puxando a umidade para ele, até ele se igualar com o meio. E aí ele começa a mudar a estrutura dele, começa a ficar mais mole, né? Mais flexível. E aí, se fica flexível, o crescimento microbiano também acontece. Outros micro-organismos vão se desenvolver. E quando ele absorve alta umidade, que também é por conta que o meio tem muita umidade, você já vai ter uma textura muito mais pegajosa. E aí você vai ter outro grupo microbiano se desenvolvendo ali. Isso mais ou menos é o que acontece quando a gente faz armazenamento em casa sem muito controle, ou geladeira ou armário, tá? Então percebam que tem alimentos que eles vão absorver umidade. Biscoito, se você abrir e deixar ele exposto, o que é que está acontecendo com o biscoito? Ele tende a ficar com essa textura firme e flexível, né? Porque ele está absorvendo umidade do meio. Essa umidade que ele está absorvendo, aquele biscoito mole, mudou a microbiota dele? Mudou, porque você aumentou a atividade de água. Além dos micro-organismos que poderiam já estar ali, você aumentou a atividade de água e outros vão se desenvolver. Deu para entender isso? Gente, amém ou misericórdia? Falei demais. Amém, Pro. Muita coisa, né? Gente, estão conseguindo acompanhar? Não achei muita coisa, não. Até agora tá meio leve. Pronto, então tá de boa. Isso eu pergunto porque tem uma turma com 2 disciplinas, né? Então, estão tentando aí não confundir muito, né? Percebam que uma tá dentro da outra, né? Não tem como, às vezes, eu falar de uma e não levar, às vezes, até os exemplos, por mais que sejam outros, com raciocínio diferente. Às vezes é o mesmo raciocínio, né? Ou similares. Então, tentem ver isso para vocês me sinalizarem aí qualquer coisa com base nas nossas aulas. Mais alguma dúvida desse assunto aí? Quer que vocês querem falar alguma coisa? Gente, vocês estão aí? Sim, Pro. Ok. Então é isso. Mais alguma coisa?
Gente, eu estou ouvindo, eu estou esperando vocês me responderem, viu? Bom, então é isso. Deixa eu só sinalizar aqui quem está presente, viu?